Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC Arretado em mais um vídeo do canal. E hoje, nessa noite de quinta-feira, para falar do pós-jogo que ocorreu ontem entre Sport 0 e São Paulo 2. Então, antes de falar dele, eu começo agradecendo, se você está chegando no canal, que você se inscreva, né? É um pedido que eu faço para fortalecer o canal. Algumas pessoas se inscrevendo, principalmente vindo do TikTok, que agora a gente está com uma conta lá para fazer alguns vídeos curtos. Também agradeço as pessoas que já acompanham aqui o canal há algum tempo, beleza? Então, a partir de agora, né, vamos falar especificadamente desse jogo. O São Paulo, eu começo falando sobre a minha impressão da partida. O São Paulo consegue um excelente resultado, né, vencer 2-0 qualquer time fora de casa, numa competição de mata-mata, é um excelente resultado. Num desempenho que eu digo que foi bom, principalmente em relação ao segundo tempo. Então, veja que não foi uma partida que São Paulo jogou na sua forma de excelência, mas conseguiu um excelente resultado a partir de uma boa partida. E muito disso se deu, e aí eu vou já começar a falar, né? Bota na escalação aqui, como sempre. A partir dessa escalação inicial, que como a gente fez no pré-jogo, eu vou deixar o link aqui, né? Que a gente sempre compara. O São Paulo inicia-se com a Rafinha na lateral direita, porque a gente não tinha outro lateral, vamos dizer assim, de termos confiantes, como eu falei, porque o Rai Ramos não podia jogar. Na esquerda, o Alan, o Patrick e Lanza, a gente já sabia que ia jogar no lugar do Caio Paulista. Também especulou-se que talvez podia poupar o Pablo Maia, mas não foi o que aconteceu. O Pablo Maia foi para o jogo, jogou inclusive todo o tempo. Mas ali no meio ele mudou bastante. Não entrou nem com o Marcos Paulo, não entrou com o Luciano, não entrou com o Gabi Neves. Entrou com o Rato, com o Michel Araújo, né, o Nestor, e ainda manteve o Aço. Então, em função disso, o São Paulo começa, né, povoando, como tinha muita gente no meio de campo, começa povoando o meio de campo e tendo a posse da bola. Isso, né, até chegando um pouco na área, mas sem ser muito efetivo, mas conseguindo chegar nesse último terço do campo, justamente porque trabalhava a bola, ficava com a bola, e aquela pressão que se imaginou do Sport não teve. Inclusive o Dodô, né, nosso grande Dodô, o artilheiro dos gols bonitos, ele comentou isso, que o Sport não estava conseguindo pressão. Só que aí, a partir dos 15 minutos, o Sport entende que, assim, era melhor se fechar e ficar no seu campo e esperar o erro do São Paulo, e aí utilizar a velocidade dos seus jogadores de velocidade. E aí, numa dessa bola, eu vou deixar aqui os melhores lances também. Na verdade, eu vou deixar dois links, que é o dos melhores lances e dos gols. Então, você confere aqui, que vai estar na descrição. E aí um lance aí já quase os 15 minutos, numa falha que eu acho que na esquerda já falhou, o Rafinha, a bola é cruzada, vai para a direita, e aí um cruzamento no meio, uma cabeçada quase a queima-roupa, o goleiro Rafael mais uma vez faz uma defesa, né, excelente defesa, como a gente já falou, não é a primeira, não é a segunda vez, não é a terceira, que garante o resultado, porque se sai um gol ali do Sport, muda a configuração da partida toda, isso é fato, e ele fez outras boas defesas ao longo também da partida. Mas a verdade é essa, que é o Sport entendendo isso, né? Vou jogar no erro do São Paulo. Começa a cria com o Wagner Love, fazendo uma jogada ali pelo meio, driblando. E é incrível que o Wagner Love, 38 anos, ainda consegue, né, ter qualidade ainda para jogar no futebol brasileiro, que realmente é um futebol que não tem tanta qualidade. Então ainda sobressai um cara com essa idade. E o Sport vai tendo outras chances ali de chute de fora. Teve o Juba também, que é um canhoto, teve uma possibilidade de chute de fora. E as jogadas do São Paulo, como vocês vão ver aí, é basicamente quando o Rato recebe essa bola. Então quem fazia a ultrapassagem, que não era o Rafinha, como o meio de campo estava povoado, quem ultrapassava era o Alisson. Então chegava sempre ali na linha de fundo com condições, mas cruzava, ninguém conseguia chegar. E alguns chutes do Michel Araújo. Então basicamente foi isso. Na minha visão, o São Paulo podia até ter saído desse primeiro tempo perdendo por 2-0, também podia ser um 2-1, talvez 1-1, mas a verdade é que fica no 0-0, vai para o segundo tempo e vamos dizer assim, a dinâmica é a mesma. São Paulo com a posse, chega ali perto da área, mas sem ser muito efetivo. Até basicamente, realmente ali o mesmo período que a gente comentou aí do primeiro ataque perigoso do Sport, no primeiro tempo, que foi os 15 minutos, nos 15 minutos ocorre um lance que muda completamente a partida, que é a expulsão do jogador do Sport. Uma expulsão justa, né, porque já tinha recebido um cartão amarelo, talvez o primeiro cartão amarelo numa discussão com o Beraldo não deveria ter, mas é a arbitragem brasileira, inclusive o Dodô comentou isso, que é uma coisa, abrindo um parênteses aqui, é muito difícil você assistir o jogo da Champions,
que o caso foi Manchester City e Real, e depois você assistia um jogo brasileiro. Eu já fiz algumas vezes isso, quando tava possibilidade, e assim, você assiste o jogo brasileiro, você fica triste. Enfim, acabou que o jogador do Sport é expulso. Então, o São Paulo, que já tinha a posse com 11 contra 11, contra 11 contra 10, tem mais posse, consegue ter espaço. E aí o Dorival, inteligentemente, que eu faria também isso, na hora que foi expulso eu pensei, é para fazer isso. Coloca o Gabi, coloca o Luciano e coloca também o Marcos Paulo, que são jogadores que muitas vezes não dão intensidade, principalmente o Marcos Paulo, como eu falei, mas que qualidade técnica eles têm, para mim é titular nesse time absoluto. E aí, numa jogada com espaço, além, inclusive, é questão do espaço, eu vou fazer até um parênteses, mais uma vez, o que esse Beraldo joga é incrível. O cara joga bem sem a bola, que é o principal para um zagueiro, mas joga bem com a bola. Então, conseguindo, né, com espaço, dar passes em profundidade, que já chegava na última linha do Sport, e possibilitando ataques perigosos para o São Paulo. Então, só fazendo esse adendo, acho que não dura muito o Beraldo, pelo nível de futebol que está aparecendo. Logo o São Paulo vai vender, vai vir propostas de grande time, o que não é bom para o São Paulo sobre esse aspecto, né, de continuidade e fazer um time forte. Sobre o aspecto financeiro, é importante. Mas aí, nesse espaço que tinha em posse de bola do São Paulo no segundo tempo, logo quando o Marcos Paulo entra, ele já recebe uma bola, dá um giro, dá um passe assim, para Luciano, que dá um carrinho e faz 1-0. Então, assim, um passe sensacional ali do Marcos Paulo, né, de improviso e qualidade técnica que ele tem. E o Luciano se joga fazendo o primeiro gol. E aí depois, como eu falei, com espaço, né, o São Paulo fica ali tocando, até que na transmissão falar, se o Sport não ter mais cuidado, vai acabar levando outro gol. E aí, Caleri faz um movimento, o Gabi Neves consegue aprofundar, é o volante que joga para frente, a gente já comentou isso, dá um passo, o Caleri cruza, bate ali, e Marcos Paulo dentro da área, como foi no primeiro gol, como foi no segundo, bota para dentro e praticamente liquida a partida. Até já projetando isso para o futuro, acho muito difícil, conhecendo mesmo o esporte, sabendo da força dos times do Nordeste, acho muito difícil vir aqui e conseguir fazer 3-0 no São Paulo, no Morumbi. Claro que a gente não sabe o futebol, o que acontece no futebol, né? Mas é importante frisar aqui, pessoal, até que eu botei aí na capa, como esse jogo ele mostra, né, as limitações que tem o Rogério, né? Porque os dois jogadores que na cabeça dele, na visão, né, de técnico, não seria titular, Marcos Paulo por não entregar essa intensidade, né? E como eu já falei, é melhor a gente ter qualidade em detrimento a essa transpiração, e o São Paulo tem muito jogador que transpira, é o Paulo Maia, é o Mendes, é o próprio Caleri que fica brigando, então uma qualidade é importante, um jogador de qualidade. E o Gabi Neves também, que na visão do Rogério não tinha altura, também estava, que até pode ser, também não estava com intensidade para aguentar os 90 minutos. Os caras entrando aí, mostrando qualidade e decidindo a partida para o São Paulo. A verdade é essa. Beleza? Em termos de escalação, de atuação, melhor dizendo, para ser rápido, o Rafael, né, é um destaque ali na parte do gol, mais uma vez, como eu falei, garantindo o resultado, mas para mim na defesa, o Beraldo, muito bem, seguro por baixo, por cima, encontrando esses espaços que são fundamentais para criar. O Dodô até falou na transmissão, o melhor armador do São Paulo é o Beraldo, e com espaço ele vai encontrar alguém. Quem não foi bem, para mim, o Patrick Lanza, mas assim, tem que botar um menino para jogar. Ele precisa evoluir muito, principalmente no ataque, quando chega, faz alguns cruzamentos que não são bons. E, enfim, e no meio, eu colocaria como destaque o Gabi Neves, entrou, deu um passe praticamente de profundidade já para a criação do segundo gol. Quem não foi bem, para mim, mais uma vez, o Elton Rato, né? Também o Elton Rato e Alisson ali, porque tiveram chance, mas pouco criaram, pouco foi efetivo. Acho que o Michel Araújo foi bem nesse jogo, mais uma vez. E no ataque, sem dúvidas, o Marcos Paulo, enfim, entrou. Gol e assistência. E não é a primeira vez que o Marcos Paulo sai do banco, com o Dorival também, por poupar, entra no segundo tempo e decide. E quem não foi bem, mais uma vez, o Caleri. Não pelo Caleri que a gente conhece, mas porque, principalmente no primeiro tempo, eu vi muito do time do Rogério no ano passado. Caleri sozinho, São Paulo estava com a bola, mas muitas vezes rifava e o Caleri estava brigando lá sozinho, sem ter aquela companhia que era o Luciano ou o Marcos Paulo, no caso aí, para entrar dentro da área. Beleza? Então é isso. É se preparar agora para o próximo jogo, que vai ser contra o Vasco, inclusive no sábado,
né? A gente vai falar um pouco nisso no pré-jogo, se fizer aqui, então você acompanha o canal e fica ligado, tudo bem? Então, se puder, se gostou do vídeo, já deixa seu like, compartilha com os amigos, que a gente tá aqui sempre falando do São Paulo. Beleza, arretados? Uma excelente noite para vocês.